Fala pessoal, tudo certo? E mal acabou a 32ª rodada e a 33ª rodada do Brasileirão e do Cartola já tá aí batendo na porta. Nesse final de semana, sábado, domingo, tem mais jogo. Quinta-feira acaba uma rodada, sábado acaba outra, é uma loucura. Então você já tá vendo a gente aqui constantemente essa semana. E por falar em 32ª rodada, olha, mais uma vez rompemos a barreira dos 100 pontos. Fizemos 100,64 pontos, estamos vindo numa escadinha de evolução, nas últimas 4 rodadas melhorando, então já foi quase uma semi-mitada nessa última rodada, quem sabe agora no final de semana a gente passa os 110 pontos, né? Também valorizamos nosso patrimônio, estamos com mais de 165 cartoletas, então estamos numa crescente para essa reta final. Quem está disputando premiação, liderança de liga, então ó, as dicas estão dando certo e a maioria delas está batendo, então é para isso que a gente veio, né? Para mais as dicas agora, então dicas da 33ª rodada, começando pelo goleiro que pela terceira vez seguida está aqui, Rossi do Flamengo. No jogo contra o São Paulo deixou a desejar, não fez nenhum ponto, tomou 2 gols, mas agora a situação se inverte. O Flamengo joga em casa no Maracanã contra o Santos, e aí os números favorecem o Rossi. É o goleiro menos vazado da competição, só 16 gols em 31 jogos, e em casa, o Flamengo só tomou 6 gols em 16 jogos. Então é uma defesa irretocável jogando no Maracanã. E o Santos, por sua vez, que está brigando contra o rebaixamento, tem um dos piores ataques da competição. E nos últimos 3 jogos como visitante, só marcou contra o Botafogo no empate em 2-2. Nas outras 2 partidas não marcou gols. Então um time que pouco marca fora de casa contra um time que pouco sofre gols em casa, a tendência é do Rossi dessa vez manter o SG, lembrando que ele tem uma média de 3 defesas por jogo, então soma aí 3,9 mais 5, passou de 8, 9 pontos, tá ótimo para um goleiro, por isso a nossa dica é Rossi, goleiro do Flamengo. Na lateral, vamos com Kaique Bruno do Cruzeiro. Já são 6 jogos nesse Cartola acima dos 2 dígitos, ou seja, acima dos 10 pontos. Além disso, pega essa estatística. Nos últimos 16 jogos do Kaique Bruno válido pro Cartola, só em 2 ele fez menos de 4 pontos. Ou seja, nós estamos falando de quase um turno inteiro pontuando sempre praticamente acima dos 4 pontos. Então é um jogador muito regular. Cruzeiro joga em casa contra o Fluminense. O Fluminense vem em reação com o Zubeldia, mas ainda vem deslizando. O Cruzeiro ainda sonha de repente com o título do Brasileirão. E aí mais um detalhe, né? Kaique Bruno já tem 1 gol, 4 assistências e 77 desarmes nesse brasileiro. Então, números que credenciam ele para o nosso time nessa rodada, por isso, Kaique Bruno do Cruzeiro, nosso lateral da rodada. E no meio campo não poderia ser outro, a Arrascaeta do Flamengo. Esse já tem lugar cativo no time, é unânime, não sai mais. Só pegar os números, né? São 17 gols e 12 assistências em 29 jogos, ou seja, por jogo, ou ele faz um gol, ou ele dá uma assistência, é uma participação. Por exemplo, pegar os últimos 2 jogos que ele marcou gols de bola parada, é importante isso, cobranças de falta e pênalti, chegou a quase 10 pontos nos 2 jogos, e um detalhe, contra o Sport entrou só no segundo tempo, e contra o São Paulo foi substituído, então não precisa nem dos 90 minutos, é um jogador regular, não precisa nem falar aqui os outros números dele, só esses scouts decisivos por si só já dizem tudo do Arrascaeta, como a gente falou, pega um Santos na zona de rebaixamento, e o Arrascaeta é aquele cara que finaliza, que procura os passes para os companheiros, desarma, sofre faltas, então, enfim, né, camisa 10 nato não pode sair do time, por isso que tá aí a Arrascaeta, nosso meia da rodada. E outro que não pode sair do time mais é Vitor Roque do Palmeiras, o nosso atacante da rodada. Vitor Roque marcou 2 gols contra o Santos, passou dos 20 pontos, foi o nosso capitão. É um jogador que está em excelente fase. No Brasileirão, são 29 jogos, 15 gols, 3 assistências. Ou seja, tem uma participação, mais uma participação em gol a cada 2 jogos. Mais do que isso, desses 15 gols, 11, além das 3 assistências, foram todos no segundo turno, ou seja, da 20ª rodada para cá. Foram 13 jogos nesse segundo turno, ele jogou 12, ou seja, ele tem mais de 1 gol por partida nesse segundo turno e deu mais 3 assistências. Então os números são irretocáveis, vai se apresentar a seleção brasileira na próxima semana, quem sabe já não quer se despedir e mostrar serviço pro Ancelotti antes mesmo de chegar na seleção. Palmeiras tem um jogo dificílimo, é bem verdade, joga fora de casa contra o Mirassol, 4º colocado, a sensação do campeonato, mas o Vitor Roque tem mostrado que não importa o adversário. Marcou gol contra o Santos, marcou gol contra o Inter, marcou gol em clássico contra o Corinthians, marcou gol contra o líder Flamengo. Então, o Vitor Roque tá marcando gol contra todo mundo, por isso é a nossa sugestão, Vitor Roque, nosso atacante da rodada. E o nosso capitão volta a ser ele depois de um longo tempo a vestir a braçadeira, Caio Jorge do Cruzeiro. Caio Jorge teve uma sequência bem ruim ali recentemente, foram 7 jogos seguidos, sem sequer chegar a 5 pontos, ou seja, não marcava gols, ainda é o artilheiro do Brasileirão ao lado do Arrascaeta com 17 gols, mas nos últimos 2 jogos já voltou a ser o Caio Jorge regular
do Brasileirão, né? Contra o Vitória já tinha marcado 2 gols no jogo do Mineirão, e daí na última partida contra o Grêmio fora de casa acertou a trave, passou dos 8 pontos. Cruzeiro que volta a jogar no Mineirão contra o Fluminense. Então, quem sabe aí o Caio Jorge voltando a ter os seus áureos tempos de 2 dígitos constantemente. Os números, como a gente falou, 17 gols, deu algumas assistências no campeonato. É um jogador que finaliza muito, é procurado constantemente. E o Fluminense, como a gente falou, fora de casa, sofre muitos gols. Por isso, entre as opções que nós escolhemos do atacante, Caio Jorge vai vestir a braçadeira de capitão para essa rodada. E a nossa ousadia é ousadia mesmo, porque é Sérgio Oliveira, meia do Sport, o Sport lanterna do campeonato, virtual rebaixado, 4 derrotas consecutivas. Se perder esse jogo, inclusive, dependendo do que acontecer na rodada, está rebaixado matematicamente. E aí, isso que o Sport pega o Atlético Mineiro, que deu uma recuperada. Aí você pergunta por que Sérgio Oliveira. Esse detalhe que desses 4 jogos que nós falamos, que o Sport veio de derrota, e nos últimos 3, o Sérgio Oliveira não fez menos que 4 pontos. E em 2 partidas, passou de 7 pontos. É um jogador que começou bem o Brasileirão, se machucou, ficou fora, tanto que tem apenas 13 partidas no campeonato. Ainda assim, tem um gol, uma assistência, essa assistência inclusive nesses últimos jogos. É um jogador também que finaliza bastante, são 13 finalizações e 22 desarmes. Ou seja, é um jogador que procura finalizar, já acertou a trave, já fez gol, como a gente falou. Então é um jogador participativo. O Atlético Mineiro precisa da vitória porque ainda está ameaçado pelo rebaixamento. A tendência é um Sport que tenha muitas dificuldades de marcação. E aí uns 2 desarmes do Sérgio Oliveira, uma finalização aqui e ali. Quem sabe volta a passar dos 7 pontos, de repente faz um gol, né? Desencanta novamente. Então, pelos números e por um jogador extremamente fora do radar, nós escolhemos Sérgio Oliveira para ser a ousadia da rodada. E o nosso reserva de luxo, pela terceira vez, está aqui também, Ryan do Vasco. No clássico contra o Botafogo, o Ryan foi muito mal, 0,2 pontos apenas, não finalizou nenhuma vez. Mas agora o cenário é completamente diferente. O Vasco joga em casa contra o Juventude, e aí entram em 2 pontos. Primeiro que o Juventude tem a pior defesa disparada do Brasileirão, já são 58 gols sofridos, é um time muito vulnerável, poucas vezes manteve SG, e o Ryan é a referência vascaína que a gente falou, e jogando em casa, o Ryan tem números espetaculares. Nos últimos 8 jogos como mandante, em 7 ele passou dos 5 pontos. E aí a maioria dos jogos passou dos 9, 10 pontos. E nesses 8 jogos são 5 gols marcados. Então os números são muito importantes. O Ryan em casa é muito mais decisivo do que fora. Na última partida contra o São Paulo, por exemplo, não fez gol, não deu assistência e fez 5 pontos. Ou seja, só com scouts padrões, né? Não teve scout decisivo. E aí, claro, se fizesse um gol, desse uma assistência, já era mitada. Então vamos apostar na boa fase do Ryan ainda, vamos apostar nos números recentes. Como a gente falou, contra um Juventude que toma muitos gols. Ryan, nosso reserva de luxo, lembrando que a gente sempre escolhe 4 opções para o ataque, e aí o mais barato acaba sendo o reserva de luxo, que no caso foi mais uma vez o Ryan, atacante do Vasco. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado já fecha nesse sábado, às 3h59 da tarde, tiro curto, pouquíssimo tempo pra gente montar o time, e claro, né, algumas mudanças a gente sempre faz no nosso time, de acordo com os noticiários, escalações que vão surgindo, mas a base, raramente a gente muda mais do que 2, 3 opções. E novembro tá aí no começo, ainda tem muito cartola pela frente, temos que lembrar que tem 6 rodadas pela frente, ainda novembro e dezembro, então óbvio que dá tempo de você participar da nossa liga, procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica e se inscreva, porque se você for o campeão da liga, meu amigo, você vai ganhar um prêmio que você não vai querer perder de jeito nenhum. Um kit churrasco completo da nossa parceira Arricieri Casa de Carnes. E olha que é completo mesmo, pega aí, tem picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e o carvão. É o que eu sempre falo aqui, o teu único trabalho é chamar os amigos, acender a churrasqueira e colocar toda essa variedade aí para você comemorar com merecimento o título do Cartola da nossa liga. E aí, claro, né, não é só o campeão que tem boa na nossa liga. Tá participando da nossa Liga Cartola Mágica ou tá acompanhando nossos vídeos aqui, tem desconto exclusivo da Estúdio da Barba. Chegou no Estúdio da Barba, falou que veio pelo Cartola Mágica, pelas dicas do Cartola, enfim, que foi por causa do Cartola, ganha 10% em todos os serviços, 10% de desconto. Quer cortar o cabelo, quer fazer a barba, quer pintar o cabelo, quer arrumar a sobrancelha, quer fazer o que for preciso, quer tomar uma Coca-Cola lá ou tomar um café, vai ter 10% de desconto, atendimento de primeiro da galera lá. Então, se eu fosse você, não perdia tempo, também curtia o vídeo, compartilhava aqui o canal, aciona o sininho para você ser avisado quando tiver vídeo novo no ar e principalmente siga a gente nas redes sociais, Cartola_Mágica_, tanto no Instagram quanto no X a gente tá lá.
No Instagram, uma forma muito mais fácil de a gente trocar ideias. Se você tiver dúvidas, quiser perguntar sobre o que a gente acha de tal jogador, ou jogador A contra jogador B, qual que vale mais a pena, qual é uma sugestão, entre outras opções, enfim. Quiser tirar dúvidas ou pedir sugestões, o Instagram é o lugar certo pra gente trocar essa ideia, né? Afinal, ele é muito mais fácil pelo direct a gente conversar sobre o Cartola. E aí, lembrando que no X, todo dia de fechamento de mercado, um top 5 com para todas as posições do Cartola, do goleiro ao atacante, passando por reserva de luxo, capitão e até ousadia, para você ter mais opções para cada posição. Viu nosso time, mas quer mudar alguma outra posição, mas queria uma dica, uma sugestão, top 5 de todas as posições lá. Então, também segue a gente lá. Boa sorte na rodada, valeu!